Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e, a pedido até de um amigo meu, eu queria comentar um pouco sobre os times de Londres, né? Será que eles podem lutar pelo título da Premier League? Porque é um questionamento válido, né? Eu acho que até os 40 minutos do segundo tempo dessa UEFA Super Cup, muita gente olha pro Tottenham e pensa: até que esse time tá legal, né? Pô, imagina, se eles contratam o Savinho, se eles vão lá e contratam o Eze como estão planejando, esse time vai mais além, não é? Então, assim, as pessoas olham pra isso e começam a pensar, coçar a cabeça e falar: será que dá pra ir longe? Eu acho que é muito cedo pra falar de Tottenham em título de Premier League. Não acho que eles estão nessa disputa ainda. Mas é interessante comentar sobre o time, é interessante comentar sobre o Arsenal e é interessante comentar sobre o Chelsea. Vale lembrar, a janela de transferências vai até o dia 1º de setembro e todos esses times ainda buscam alguma coisa no mercado. O Arsenal pode acabar buscando um ponto esquerda, talvez dos três times o que menos se movimente, mas eles estavam interessados no Eze, então havia até um conflito aí entre Arsenal e Tottenham pelo mesmo jogador. O Tottenham está interessado no Savinho, está disposto a investir muito nele, e a mesma coisa para o Eze. E o Chelsea tem dois nomes sendo fortemente vinculados, que são os de Xavi Simons e os de Alejandro Garnacho. Se eles vão vir ou não, a gente não sabe. Até agora, tipo assim, pouquíssimas atualizações nesses últimos dias, só que há um interesse grande, que termos pessoais foram acertados, mas o time precisa vender. E o problema é que eles precisam vender um Nkunku e Jackson. Eu não acho um Nkunku um jogador ruim, mas vender ele não tá fácil. Eu tenho que torcer pro Walter Meide realmente não ir pro Bayern e o Bayern ir atrás do Nkunku. E tem que vender o Jackson, e esse é uma areia para vender assim como o Sterling é, né? No caso, o Jackson é uma areia que ainda dá para vender com alguma grana, né? Uma areia no ano de lançamento, mas não deixa de ser uma areia porque não é uma opção que os times estão, assim, ansiosos para contratar, verdade seja dita. E se o Isaac não sair do Newcastle, eu não vejo para onde ele vai, né? Tipo, o Aston Villa talvez seria uma oportunidade, porque o Unai Emery deu espaço para ele lá quando trabalhava no Vila Real, né? Tipo, mas, assim, tem que ver, né? O Aston Villa até tá vendendo alguns jogadores, quem sabe, né? Agora, falando sobre cada time, vou começar primeiro pelo que talvez tenha menos expectativas, que é o Tottenham. Eu gosto do mercado, eu acho que a contratação do Thomas Frank como técnico, ela é boa para tentar dar ao time um pouquinho mais de variedade tática e não ser a mesma coisa previsível de sempre, porque esse que era o grande problema, a meu ver, do Ange Postecoglou. Ele começou super bem no Tottenham, vocês não lembram? O time chegou a liderar a Premier League até por um período significativo de tempo, umas 6, 7 rodadas, um negócio assim. Porque ninguém esperava o Tottenham tão agressivo quanto o estava aparecendo, né? Não era assim antes, né? E do nada o time estava atacando mesmo sem o Harry Kane, todo mundo estava subestimando o Tottenham. E aí o time jogou super bem. O problema, né, começou a vir aquelas primeiras derrotas, o pessoal começou a perceber: nossa, esse time é muito frágil nas transições, se defende muito mal, os contra-ataques ali são uma boa alternativa. Aí no segundo turno, o desempenho do Tottenham já era ruim, eles ficaram fora do top 4, que pra mim foi uma grande decepção. O Aston Villa acabou indo, né, passando de fase. E aí vem a temporada seguinte, né, que é salva pela Europa League, mas a gente tem que lembrar: o Tottenham terminou o campeonato inglês em 17º lugar. É o time com o maior número de derrotas numa Premier League a não ser rebaixado. Porque lá só cai 3, não cai 4 igual no Brasileirão. Se caísse 4, o Tottenham caía também. E é uma vergonha, né? Tipo, não pode um time como o Tottenham ficar em 17º lugar. E ganhar a Europa League, ok. Assim, o título continental, cerrou uma seca que durava muitos anos, tá na Champions. Então, isso que permite até o Tottenham investir mais pesado, porque eles ainda vão pra Champions, ganharam um título grande como a Europa League, dá premiação pra caramba. Eu gosto das contratações, perdem o som, mas vão lá, trazem o Mohamed Kudus, eu acho legal também a contratação do João Palhinha. Eu acho que os nomes são legais, eu acho que deixa o Tottenham mais encorpado no meio campo, o ataque também parece bem mais interessante, e a gente vê que hoje o Thomas Frank optou por um 3-5-2, não acho que vai ser sempre assim. Tem horas que a gente vai ver esse Tottenham jogando num 4-3-3, tem hora que vai ser um esquema diferente. Ele é um cara que se adapta, ele é muito maleável. Acho que por ser o PSG, ele preferiu ir para esse esquema de armação mais rápida, de mais transição, e é isso que eu quero ver mais no Tottenham: mais dinamismo e mais variedade. Porque se for a mesma coisa previsível de sempre, não acho que é um elenco que se sustente pela imposição de um estilo como o Postecoglou fazia. Porque aí é aquele negócio: não tem elenco suficiente para se impor perante os adversários, né? Fica previsível demais, aí vai perder muito jogo, né? O Hansi Flick faz o que ele funcionar lá no Barcelona e até mesmo no Bayern, que o time é muito bom, e aí a estratégia dele, quando funciona com tanto talento, é muito difícil de parar mesmo, né? Mas a gente viu na Alemanha, não deu certo a fórmula de jogo dele lá. Ali precisava de um pouco mais de paciência, ali precisava de um pouco menos de intensidade, um pouquinho mais de controle de jogo, né? E ele não é um cara que faz isso. Então,
é um ponto para ficar observado aí do Tottenham. Eu espero o Tottenham lutando, se conseguir contratar o Savinho e se contratar o Eze, é um time que pode brigar ali no top 6 e quem sabe até mesmo no top 4, dependendo do quão bom o trabalho do Thomas Frank vai ser. Acho difícil repetir campanha de 10º para trás. Aí a gente tem o Arsenal. Veio o Zubimendi e veio o Gyökeres. Eu acho que isso a gente tem que dar uma ênfase. Tem o Madueke também. O Madueke é reserva do Saka, né? Eu não vejo ele sendo titular, talvez vire o titular pelo lado esquerdo, né? Porque o Trossard é um cara que tá sendo citado para sair, né? Mas tem o Martinelli lá. Então, assim, eu olho pro Arsenal. É uma contratação que, para mim, melhora o nível do Partey, o Zubimendi, acho ele mais dinâmico, mais versátil. E a gente tem o Gyökeres, que pra mim é um jogador, né? Tipo assim, a gente não sabe qual o nível que ele vai ter na Premier League, mas eu acho muito difícil ele não ser um cara que faça a diferença, né? Tipo, ele fez ali o gol contra o Bilbao de cabeça, que é um curioso, ele nunca foi um super jogador de cabeça o Gyökeres, né? Mas eu acho que ele é um artilheiro, eu acho que o Arsenal vai se adaptar à forma dele jogar como o Guardiola fez para o Erling Haaland, e acho que ele vai produzir mais gols do que Gabriel Jesus e também o Kai Havertz faziam. Para mim é um jogador bem superior nesse aspecto, um 9 puro, eu acho que o Arsenal precisava desse experimento e trouxeram um jogador que nas últimas 2 temporadas foi o cara que mais marcou gols na Europa. Ok, campeonato português, mas é aquele negócio, ninguém em Portugal chegava perto dos números que o Gyökeres fazia, isso não foi impeditivo de contratarem jogadores em Portugal que deram certo. É o caso do Bruno Fernandes, trouxeram ele de lá e deu certo. O Enzo Fernandes estava jogando bem lá no Benfica e deu certo no Chelsea. Então, assim, não é porque veio do Campeonato Português que não presta. Ah, porque o Darwin Núñez era do Campeonato Português e não prestou. E daí? Tipo, assim, isso vai depender de jogador para jogador, cada jogador vai se encaixar no ambiente de uma maneira. O Arsenal precisava, obviamente, de mais profundidade de meio campo. Eu acho que eles trocam Partey pelo Zubimendi e tem agora o Gyökeres no ataque. O quão mais profundo esse time é um mistério. Eu não acho que o time do Arsenal também tem um hiper banco de reservas, mas a base do Arsenal tem revelado uns nomes legais e tem que tirar o chapéu pro Lewis Skelly, que é um jogador fantástico, um lateral esquerdo muito bom. Eu acho que o Arsenal esse ano tem aí uma chance interessante de lutar pelo título, sim. Já teve próximo em anos anteriores e o nível do elenco esse ano é muito bom, né? Eu acho que é melhor do que o da temporada passada e precisava. A covardia que teve na temporada passada para não contratar um 9, nessa temporada eles foram lá e contrataram, mesmo que tivessem demorado bastante. Demoraram para trazer o Gyökeres, mas trouxeram, né? E aí tem o Chelsea, né? E o Chelsea já contratou bastante gente, né? Tipo, como sempre, né? E o Chelsea fez uma limpa no elenco, tirou muita gente. Um deles foi pro próprio Arsenal, que é o Noni Madueke, né? Eu acho até interessante pro Arsenal, voltando só um pouquinho, ter mais uma opção, o Saka, preservá-lo mais, porque ele machucou na temporada passada e a ausência dele machucou os desempenhos do time, né? Agora indo pro Chelsea, né? Eles fizeram uma grande reformulação no ataque, é muita gente nova chegando. Assim, é um ponto assim que você para pra pensar, o trio mais avançado ali, ponta esquerda, ponta direita e centroavante, né? Toda posição tem um jogador novo. No centroavante tem 2, você tem o Liam Delap e o João Pedro. E o João Pedro chegou chutando o pau da barraca, e tem 5 gols em 5 jogos, né? Ele mostrou coisas que o Jackson era incapaz de fazer, chutar precisamente no gol. Assim, ele é um cara que tá trazendo não só aquilo que você via em falta no Jackson, mais presença diária, um cara que consegue menos toque, ser muito mais letal, muito mais inteligência, entende? Um cara que toma decisões muito melhores, tomada de decisão na frente do gol é muito melhor, o talento dele é obviamente mal. O João Pedro é muito mais talentoso que o Jackson, mas mais do que isso, tudo que o Jackson faz bem de pressionar, ser um jogador que se movimenta muito, procura muito jogo, o João Pedro faz melhor. E o Liam Delap traz características diferentes, de ser um cara mais físico, um 9 mais referência, que a gente viu ali naquele amistoso contra o Milan que ele pode ajudar. Ele tem qualidades, ele é um bom finalizador, então assim, Chelsea foi bem para a posição de 9. Para a posição de ponta direita, já é um jogador contratado há mais tempo, mas é o jovem Estevão William. E o Estevão, a gente vê que talento não falta pro garoto. E ter 18 anos não é um impeditivo pro cara produzir na Premier League. O próprio Lewis Skelly tem 18 anos. A questão é, será que ele já tá pronto para uma responsabilidade dessa? A gente vê nos amistosos que, assim, ele não tem medo do desafio, ele não tem medo de um jogo grande. Ele tem talento muito acima da média. Isso é nítido. As pessoas que negam isso, vamos ser sinceras, elas estão, assim, analisando o futebol de maneira porca. O talento do Estevão é um negócio surreal. E eu acho que ele tem sim condições de trazer muito impacto para o Chelsea, né? E a gente tem o Jaime Gittens. E aí a transferência que talvez eu menos me empolgo, apesar de reconhecer que ele tem muita capacidade de drible, ele é um jogador extremamente ágil, a condução de bola dele é muito boa, traz uma questão nova para a ponta esquerda. Agora, as contratações que ainda não chegaram e a gente não sabe se chegam. Garnacho, não vejo lógica nisso, não acho um jogador que melhore o time. Eu acho o Garnacho um jogador que, óbvio, pode ser que ele surpreenda, ele tem muito volume de chute, né? Ele tem talento, mas eu não gosto da postura dele fora de campo.
Eu não gosto, assim, da tomada de decisão dele dentro de campo. Lembrando que na última Premier League marcou 5 gols e perdeu 14 grandes chances, né? Xavi Simons, se ele vier, eu acho que o Chelsea tem um ataque de elite aí, porque tem um Cole Palmer, a gente sabe disso, é um jogador muito diferenciado, né? Um cara que, assim, ele consegue criar, chuta muito bem, ele é um jogador fantástico, né? E movimenta muito bem, principalmente caindo mais pro lado direito. O Xavi Simons seria a outra ameaça ali dentro dessa equipe, caindo mais pro lado esquerdo, e ele traz essa questão da visão de jogo, condução de bola, dribles rápidos e, assim, ele toma decisões rapidamente, ótimo finalizador de fora da área, e, assim, um cara que traria esse perigo de uma maneira surreal pro Chelsea. E ele toma decisões bem ao ponto, por exemplo, ele marcou 10 gols na última Bundesliga e só perdeu 2 grandes chances. Olha o contraste com o Garnacho. E ele é versátil, ele consegue jogar do lado esquerdo. Se precisar, ele vai fazer a ponta. Se precisar, ele faz meia de ligação. Ele já fez até a posição de 8 que o Enzo Fernandes faz. Então, tem isso. O Xavi Simons, se vier, para mim é um cara que pode elevar o patamar do Chelsea para a primeira prateleira da Premier League, porque ainda temos dúvidas ali, principalmente nas pontas, né? O Pedro Neto é muito bom jogador, mas eu não sei se eu coloco ele na primeira prateleira de jogadores. Agora, para o resto da equipe, o meio-campo, o Chelsea tem agora uma profundidade extra no meio-campo muito interessante e mais confiável fisicamente falando. O Essugo e o Lavia. O Essugo e o Andrei, quer dizer, o Lavia que não é confiável fisicamente, se lesiona muito, mas o Andrei é um jogador que mostra inteligência, consegue subir mais para o ataque, é um cara que pode suprir a ausência do Enzo Fernandes em alguns momentos, até para descansá-lo em rotações, de uma maneira muito mais efetiva que o Kieran Desbury Hall. E a gente tem o Essugo que traz essa presença defensiva e essa força física de uma maneira que possa dar um descanso ao Moisés Caicedo e não exigir tanto dele na temporada. E o Chelsea trouxe também uma peça de reposição para o Cucurella, que é o Jorel Ratot, lateral direito do Ajax, muito jovem, muito talentoso, é um cara que pode ajudar. E aí tem a zaga, que eu acho que é um ponto crítico, porque o Levi Colwill machucou, mas o time tem boas peças e na base ali tem nomes bem interessantes, um deles o Josh Acheapong, que consegue jogar de lateral, o próprio Jorel Ratot também joga de lateral, mas o Acheapong é realmente um atleta muito subestimado, acho que é um dos talentos mais impressionantes que Kobe revelou nesses últimos anos. Fiquem de olho também nele, né? O goleiro é um ponto crítico, né? O Robert Sanchez está jogando a melhor fase dele, mas até quando dura isso? Será que é permanente esse momento que o Sanchez vem vivendo? Eu ainda não confio nele, mas vamos ver. O Chelsea não vai contratar um goleiro. Se o Chelsea contratar a Xavi Simons, eu falo do Garnacho, para mim não faz diferença alguma. Pode manter o Tariq George ali e fica com o Xavi Simons, né? Eu acho que o Chelsea tem sim uma possibilidade de lutar pelo título, porque tem banco de reservas, tem profundidade e teria um talento assim surreal no ataque. Mas sem o Xavi Simons vai depender de uma consistência, uma regularidade e uma profundidade um pouco menor. E aí, ao meu ver, fica um pouquinho mais complexo. E aí tem que vender os atletas, né? Tipo, se ficar com o Jackson, pra mim não faz diferença nenhuma. Um jogador, pra mim, muito limitado. Um Kunku, se ficar, pode ser útil, mas eu não sei se o Chelsea vai fazer questão de manter um Kunku. E entre Jackson e Kunku, eu acho o francês mais fácil de vender também, né? Então, se um deles vai deixar, é bem mais provável que seja um Kunku do que propriamente o Nicolas Jackson. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.